De volta com o Educador em Entrevista, eu converso agora um pouquinho com a Branca a respeito do trabalho relacionado ao Cantinho do Futuro. Obrigado pela participação com a gente, boa tarde. Boa tarde, Luciana. Eu te agradeço mais uma vez de estar me recebendo aqui para falar da nossa entidade Cantinho do Futuro. Bom, quando nós falamos aí de todo o trabalho, das ações, da gama de atividades do Cantinho do Futuro, nós pensamos em duas coisas, né, que são as ações de rotina, implementadas dia a dia lá para o trabalho, a rotina com as crianças e, né, todas as ações que fazem com que o trabalho seja mantido, né, Branca? Tá? Cada ato e cada ação que fazem com que esse trabalho tenha continuidade. Com certeza. Nós vivemos também, ou melhor, sobrevivemos de eventos, né? Além da ajuda, como eu sempre falei, dos comerciantes, dos empresários, de pessoas amigas do Cantinho do Futuro, de sócios amigos contribuintes, das famílias do Cantinho do Futuro que nos ajudam como sócios contribuintes também. Nós temos que fazer os eventos, né? Porque senão não dá para continuar o nosso trabalho realmente. Fica muito difícil. Bom, a gente está chegando aí na Semana das Crianças e, como todo ano, uma série de atividades aí voltada para os atendidos. A nossa semana será essa, tá? Nós antecipamos uma semana porque na semana que vem tem feriado dia 12 e 13. Então, algumas escolas acabam que não tem aula, as crianças às vezes viajam com seus pais, as peruas não trabalham, então ficam poucas crianças. Para você fazer uma festa para meia dúzia de crianças, não é o interessante, né? Então, nós começamos nossa Semana das Crianças hoje. Então, Luciano, vai ser uma semana assim, de muitas guloseimas, de muitas diversões, muitas brincadeiras, né? Teremos algumas convidadas lá, como a Roberta Taan, que estará com algumas amigas, proporcionando também para as crianças algumas brincadeiras, né? E um lanche bem gostoso. E nós faremos um passeio sexta-feira para o Aras Manuel Leão, que é lá em Jardinópolis. Esta verba vem do Espaço Amigo, né? Então, nós tivemos também já um casal com um filhinho que sempre vão no cantinho, eles doam aqueles saquinhos surpresas para cada criança. Tem mais uma outra moça que irá também fornecer outro saquinho surpresa. Quer dizer, essa semana é só de alegria no Cantinho do Futuro. Sem dúvida. E é bacana isso, né, Branca? Conseguir mobilizar todas as pessoas em prol de uma atividade que é pontual, mas que, de certa forma, dá um ânimo e dá um gás novo às crianças. É verdade. E assim como, sabe, é muito bacana como a Roberta Taan ligou lá, que estava vendo com alguns amigos o que ela poderia fazer no dia num dia, né, dessa Semana das Crianças. Então, quer dizer, as pessoas também procuram o cantinho para estarem assim se solidarizando, né, com a entidade. Uhum. Também quando se pensa, né, na questão prática aí dessas atividades, né, sempre tem que elaborar muito bem, né, porque sempre a questão do número de crianças que são atendidos, olha, se eu vou providenciar um brinquedo, um presente, uma atividade, tem que agregar todos que participam, sempre tem que ter esse cuidado. Tem que ter, né, porque nenhuma criança pode ficar sem ganhar nenhum lanche, nenhum pirulito, nenhuma bala e nenhum brinquedo, né. Então, se é feito para um, é feito para todos, ninguém fica de fora. Uhum. Também tem sempre essa questão de agregar, e como vocês colocam muito bem, né, de antecipar para que todos participem, né, porque a gente via em anos anteriores que deixava muito próximo do feriado e não tinha participação total. Porque essa semana cai no dia 12, né? 12 cai na quinta-feira, né? Então, quer dizer, 3 dias, provavelmente, irão pouquíssimas crianças, né? Aí, o nosso interesse é que todos participem, né? Fazer uma festa com alegria, com interação com todas as crianças, né? Que todas brinquem e se divirtam nessa semana, que é um direito deles, né? Branca, vamos falar um pouquinho a respeito da questão do Movimento Batatais, que o Cantinho também participa. Isso, o Movimento Batatais acontecerá agora dia 26 de novembro, né? No próximo mês.
Eu gostaria até de dar uma explicação aqui para algumas pessoas que já adquiriram as camisetas do Movimento Batatais com a presidente, dona Cida Gatto, ou até comigo, ou com a Sandra Sampaio, que também trabalha conosco lá na entidade, trabalha junto comigo na coordenação. Numa primeira reunião da ACE, foi dito, os diretores disseram às entidades que a camiseta custaria R$ 60. Pois muito bem, este valor já foi passado por televendas que a presidente da entidade e nós fizemos para algumas pessoas. Só que depois de algum tempo, agora de uns dias para trás, eles comunicaram às entidades que o valor da camiseta é de R$ 50. Então, por favor, que fique muito claro, aqueles que são poucos, né, que já pagaram suas camisetas no valor de R$ 60, quando a dona Cida e a Sandra Sampaio forem entregar as camisetas, devolveremos os R$ 10. E aqueles que ainda não pagaram, então, que fiquem cientes que a camiseta não custa R$ 60, e sim R$ 50. Deixar bem explicadinho para depois não terem nenhuma dúvida, né? Nada deixando assim um cantinho em maus lençóis, digamos assim, né? Sem dúvida. Então, é salientar isso, né? Num primeiro momento foi falado de um custo, por isso que foi divulgado esse custo, e agora está sendo repassado ou devolvido para as pessoas que pagaram um custo extra e sendo comercializado no preço atual. Isso mesmo. Foi passado o custo de R$ 60 e agora passaram de 50. E para aqueles que já pagaram, quando entregarmos as camisetas, devolveremos os R$ 10. E os que não pagaram ainda, não é R$ 60, e sim R$ 50. Perfeito. Lembrando também, né, que o Movimento Batatais sempre tem feito isso nas suas últimas edições, distribui a possibilidade de venda para as entidades e a entidade arrecada de acordo com aquilo que vende. Isso, de acordo com aquilo que vende, né? Quantas camisetas cada entidade vender, o seu lucro é 100% em cima das camisetas. É um apoio muito grande que a CE dá para as entidades. Uhum. Pensando aí nessa questão, né, de ser uma das poucas ações conjuntas que a gente tem na cidade, né, que envolve várias entidades, é bacana esse olhar do movimento nesse sentido, né, que é um momento e um dia que se acaba unindo as entidades com uma causa comum, que é a manutenção de seus serviços. É verdade. Nós temos assim, né, algumas pessoas, alguns empresários que fazem alguns benefícios para certas entidades, né, para determinadas entidades. E o Movimento Batatais é isso que você falou, ele vai reunir todas as entidades. Então, todos nós estaremos lá trabalhando, porque é um bem para todas, né? É uma melhoria para cada uma. Uhum. Para adquirir, né, a camiseta branca, que ainda não adquiriu, como é que deve proceder lá com o cantinho? Olha, lá no Cantinho do Futuro, pode ligar no 3761-7655 e reservar a sua camiseta. Ou então, podem procurar diretamente lá no Cantinho do Futuro, que nós já estamos fazendo a lista daqueles que desejam ter a camiseta. Eu acho, se não me engano, essa semana já começaremos a distribuir. E a gente fala um pouquinho agora do evento Chega Mais. Isso, nós estamos assim muito ansiosos por este evento, né? Porque este evento chega mais, o que quer dizer, né? Venha ser solidário, junte-se a nós, venha somar com o Cantinho do Futuro, né? É um evento beneficente em prol do Cantinho do Futuro. Então, vai ser um dia assim que todos nós, funcionários, iremos trabalhar, né? Mas assim com muita alegria, com muita esperança de muita gente passeando por lá e curtindo, encontrando com bons amigos, tendo um bom bate-papo, né? Uma boa comida e tudo isso com sabor de solidariedade, né? Este evento ocorrerá dia 21 de outubro, num sábado, das 17 às 23 horas, tá? É uma parceria com o Terreirão. E a apresentação, nós teremos o Raiz Samba 6 e o DJ Kiko. Então, nós venderemos também convites na portaria, né? E as porções estão inclusas
e as bebidas à parte. Então, nós teremos porções de batata frita, calabresa, torresmo, azeitonas, salada verde, teremos berinjela com torradas, né? Frango a passarinho, mandioca frita e outras coisas. E no final, o Du lá do terreirão vai preparar um delicioso caldo para as pessoas, né? E sempre é bacana isso, né? Porque é um momento de auxiliar, mas também de confraternização, de estar com os amigos. Então, sempre um duplo incentivo aí para participar, né, Branca? Com certeza, né? Ao mesmo tempo que você está lá colaborando com a entidade, porque só o fato de você ir, você já está ajudando o Cantinho do Futuro. Você vai encontrar com pessoas amigas para bater papo, para dar risada, para botar a conversa em dia, né? Vai ter uma boa comida e tem esse sabor da solidariedade, né? E o convite está no valor de R$ 25,00. Com todas as porções inclusas, só a bebida à parte. Crianças de 6 a 10 anos, o valor é de R$ 15,00. E até 5 anos não paga. Então, quem tiver interessado, procure um dos nossos funcionários lá no Cantinho do Futuro. O André Calçados está com convites à venda, nos ajudando. E pode ligar também no 3761-7655. Então, ou então aqueles que deixar por último, por fim, né, podem comprar lá na entrada mesmo, na portaria do terreirão, dia 21/10. Quando se pensa também na questão pontual aí dessas ações, né, Branca, sempre vale salientar aquilo que a gente destaca, né? Todo mês tem vencimento de contas, todo mês, né, tem ações aí financeiras para serem realizadas pela instituição, e são esses apoios que ajudam ao projeto a se manter. Com certeza, Luciano. Nós temos, como eu sempre falo aqui, né, as pessoas que ajudam muito o Cantinho com alimentos, com leite, né? Mas fica a parte que é difícil você sustentar uma entidade com os recursos humanos, tem que pagar luz, tem que pagar telefone e outras contas, né? E aí, como é que faz? Então, além dos sócios amigos contribuintes, que eu já falei aqui, que nós temos com a graça de Deus, mas são também, e muito importante, esses eventos que nós realizamos, né? Para poder continuar o nosso trabalho e manter as entidades abertas. Sem dúvida. Branca, para quem quiser mais informações a respeito do Chega Mais, auxiliar na Semana das Crianças ou comprar camiseta, como é que deve proceder? Olha, pode ir lá no Cantinho do Futuro. Nós, assim, recebemos todo mundo, não precisa marcar horário, não precisa marcar dia, pode ir lá nos visitar, conhecer nossas crianças, conhecer o nosso trabalho, conhecer a entidade, que tem muita gente que não conhece, que não sabem o que o Cantinho do Futuro faz, né? Então, podem ir lá nos visitar, não precisa agendar dia nem horário. E para o Dia das Crianças é essa semana, né? De 2 até dia 5, porque no dia 6 faremos a viagem para Jardinópolis, no Aras Manuel Leão. E o Chega Mais, dia 21 de outubro, né? Pode comprar os convites lá conosco, de qualquer uma funcionária, ou então ligar no 3761-7655, que dependendo de onde você estiver, e dá até para a gente levar o convite para você, né? E queria dizer assim, só mais uma vez, lembrando vocês, dia 21 de outubro, das 17 às 23 horas, no Terreirão, né? Então, Chega Mais. Venham colaborar e serem solidários com o Cantinho do Futuro. Obrigado pela participação, Branca. Eu que te agradeço muito e, mais uma vez, agradeço a população de Batatais. Muito obrigada. Bom, no próximo bloco vamos falar um pouquinho a respeito de automassagem e qualidade de vida. Nós voltamos já. De volta com o Educador Entrevista, agora na companhia aqui do Paulo de Andrade Júnior. Obrigado pela participação com a gente. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Vamos falar aí sobre algumas coisas em relação à massagem e saúde hoje.
Bom, sempre se tem esse conceito, né, da massagem enquanto ferramenta terapêutica, mas pouco relacionado a isso, né, a qualidade de vida e a saúde. Mas a gente vê que cada vez mais os estudos mostram o quanto contribui, sim, para a qualidade de vida e especialmente para a saúde. Com certeza, as técnicas manuais, né, a massagem, ela é o fundamento da medicina, né? Os primeiros médicos, né, vamos dizer ainda mais nos povos, nas tribos, nós tínhamos sempre a figura daquele que curava as pessoas, né, os pajés, né, os sábios. Então eles sempre se utilizavam de técnicas manuais para poder promover a cura das doenças ou promover a saúde mesmo, né, a manutenção da saúde desses povos. Então a massagem, né, Hipócrates, que é o pai da medicina, ele falava que para ser um bom médico precisaria saber tocar as pessoas, sabe, né, dominar a arte do toque. Então, através do toque nós podemos descobrir coisas, né, nós podemos descobrir se há enrijecimento, se há amolecimento, enfim, como que o indivíduo está. Então, hoje as técnicas manuais elas têm agora entrado cada vez com mais força dentro das profissões, das mais diversas profissões, para poder ter esse benefício da promoção da saúde e até mesmo da cura de doenças. E até nem mesmo tanto o toque, né? Hoje nós já temos até estudos, por exemplo, na USP de Ribeirão Preto, falando sobre o reiki, né? Que na verdade é somente uma sobreposição de mãos, não tem nem o toque influído e tem se comprovado que realmente há promoção de saúde e em muitos casos até cura. Sem dúvida. Bom, quando se pensa nessa questão, né, até do conhecimento mesmo, né, a gente vê que a medicina e alguns médicos tradicionalíssimos aí, né, fazem diagnóstico ainda hoje, né, só pela observação e pelo toque. Às vezes a pessoa passa por aparelhos e por novas tecnologias só para ter uma conferência disso, né, mas se mostra o quanto esse conhecimento é importante e também, por um outro lado, o quanto nós mesmos desconhecemos o nosso próprio corpo. Sim, nós temos uma questão muito de não saber nos tocar, né? E daí ter até resistência para que o outro nos toque. Então é muito importante a gente saber o nosso corpo, porque quem convive, né, o tempo todo, o nosso corpo somos nós. Então quem mais tem que saber sobre o nosso corpo somos nós. Até mesmo para poder, quando chegar no profissional, falar, eu estou sentindo isso nesse lugar, dessa forma, nessa profundidade, né, nessa intensidade, porque isso facilita muito a questão do diagnóstico e como que esse profissional vai, então, nos ajudar. Então, a questão do toque, né, ela é muito importante. Estamos entrando aí no mês de outubro, né, é o mês de prevenção ao câncer de mama, e, novamente, vai vir muito se falar, se toque, né? Se toque para que você possa salvar a sua vida. Então, nós precisamos aprender a nos tocar e isso vai fazer com que nós possamos ter mais saúde, mais longevidade. Perfeito. Nessa questão, né, da automassagem, do toque, como é que a pessoa aprende esses processos e como é que ela sabe que está certo ou não? Bem, primeiramente, a massagem, eu sempre falo dentro dos cursos que a massagem ela é muito intuitiva. Se você está andando em determinado espaço e você bate a sua coxa em um móvel, imediatamente você massageia, né? Você esfrega, você massageia. Por quê? Porque naturalmente isso vai promover diminuição dessa dor. Então a massagem ela é inerente do ser humano, né? Ela é natural do ser humano. Então, naturalmente a gente já tem essas formas, né? O ser humano facilmente ele consegue desenvolver uma técnica de automassagem e também hoje nós temos muitos materiais, seja na internet, através de vídeos ou até mesmo livros que indicam como que você pode estar fazendo. Nós temos aqui em Batatais até uma autora de um livro, né? A Maria Aparecida Paulina, a Piscida, que ela fez um livro sobre a reflexologia podal. E ela fez um livro super didático mesmo, relacionado aos problemas de saúde da cabeça até aos pés, e como que você massageia, quais são as áreas dos pés que você massageia para promover essa saúde. Então, hoje nós temos vários recursos para isso. Perfeito. E ferramentas também, né? Hoje a gente tem uma gama de aparelhos, objetos que também podem ser adquiridos, utilizados
que são tanto para essa finalidade ou outros que você pode somar aí e utilizar, objetos de rotina que podem servir como ferramentas de terapia. Sim, tem os específicos, né, que são os massageadores, né, que isso aí hoje se encontra com muita facilidade, ou também algumas técnicas que você em casa você pode improvisar, né? Então, por exemplo, para fazer massagem nos pés, para poder melhorar o teu organismo como um todo, você pode colocar numa bacia bolinhas de gude e friccionar os seus pés em cima dessas bolinhas de gude, já aproveitando, coloca água, coloca ali algumas ervas, sal, alecrim, que é super interessante para quem tem pés inchados. Então, ele vai conseguir promover diminuição desse edema, desse inchaço desse pé, quem fica muito em pé ou tem algum problema de tendão, alguma coisa assim. E ali, por mais ou menos em torno de uns 15, 20 minutos, você fica fazendo a fricção em cima dessas bolinhas de gude. Né? Já vai fazer um efeito de massagem bem interessante. Então, dá também para improvisar. E vamos demonstrar um pouquinho da automassagem nos pés, né, Paulo? Para que serve? A gente sempre fala dessa questão, né, da reflexologia, de que todos os pontos, né, da nossa sola do pé estão ligados a órgãos, né? Isso é um fato? Sim, isso é fato e já é comprovado, né? Nós temos terminações nervosas livres em determinadas regiões do corpo que respondem diretamente na nossa medula e, consequentemente, ao sistema nervoso central. Então, quando nós temos em microsistemas como a sola dos pés, a palma das mãos, a parte da orelha, craniana, nós temos terminações nervosas que acabam passando por determinados órgãos e também vai responder em pontos específicos do nosso cérebro. Então, nós já temos essa ação natural da nossa pele, né? Onde nós temos terminações nervosas que quando eu tenho ali algum tipo de problema, algum tipo de dor, né, e até no caso, quando a gente fala de medicina chinesa, estagnação de energia, meu sistema nervoso central, ou seja, meu cérebro, ele vai ser avisado, olha, não está legal em tal ponto. Uhum. Então, a base da reflexologia, ela advém tanto de trabalhos dos egípcios, que datam de 2.500 anos antes de Cristo, como também da medicina chinesa, que tem registro de 5.000 anos antes de Cristo, falando sobre a massagem nos pés para a melhora, para a promoção da saúde, a cura. Então, hoje nós já temos estudado mais recentemente, mais dentro da nossa visão ocidental, se realmente isso tem sido feito. E tem mostrado que realmente há benefícios. Alterações que nós temos no pé, como calos, enfim, alterações ósseas, geralmente você vai fazer um diagnóstico do cliente, ele naquela zona reflexa ele tem algum problema relacionado a algum órgão do corpo que é aquela região, né? Então tem essa ação reflexa tanto do órgão para os pés quanto dos pés para o órgão. Perfeito. Como é que a gente avalia isso, né? Olha, se eu vou começar uma massagem nos meus pés, eu faço de maneira aleatória, como é que eu devo proceder? Bem, primeiramente a gente pode entender o seguinte, os nossos pés, ele possui um formato que já para imitar o nosso corpo humano. Então nós temos aqui o arco plantar, e o arco plantar ele possui todas as curvaturas que a nossa coluna tem. Então aqui nós temos a área cervical, nós temos aqui a cifose, depois nós temos a parte torácica, né, como é na nossa coluna, então tem aqui essa ondulação. Aqui é referente à parte lombar, né? E aqui a parte sacral. Então, desde o começo até o final, a zona na área de coluna é aqui. Nós temos em torno de mais ou menos de 80% da população com problemas de coluna. Então, seria uma área muito interessante de fazer a massagem para promover alívio dessas dores, tá? Então, o pé ele começa, os membros superiores, toda a parte de cima do corpo nessa região. Aqui é a região central do corpo, a parte de órgãos internos, estômago, rins, intestinos, e aqui a parte dos membros inferiores e nervo ciático. Então, a massagem de uma forma global, nós vamos massageando de cima para baixo, né? Trabalhando todos os pontos do pé que vai estar refletindo, então, no meu corpo. Pessoas com dor de cabeça, né? Dor de cabeça também é muito recorrente, ou mesmo enxaqueca crônica e tudo mais. Então, o local exato para poder fazer a massagem é aqui, na ponta do hálux,
né, que é o dedão do pé, o primeiro artelho do pé. Nessa região nós fazemos então pressão contínua bem na ponta dos dedos. Pode fazer deste e dos 2 próximos dedos também, tá? Mais ou menos em torno de 3 minutos. Aqui eu já tenho um efeito bem interessante quando a dor de cabeça está latente. E quanto de pressão isso? É uma pressão que chega a doer? É uma pressão firme. Não pode ser leve e também não pode doer demais. Né? É uma pressão firme. Então tem que sentir que está pressionando. Então aqui é um ponto que a gente trabalha bastante, que é quando a pessoa está com dor de cabeça. Quando a pessoa está com estafa, está cansada, está esquecendo demais as coisas, nós podemos tonificar essa região para melhorar o funcionamento cerebral. Então, aí a massagem não é pressão contínua, é pressão intermitente. Pressione e solta, mais ou menos em torno por 3 minutos também. Então, né, quem às vezes está com muito trabalho e tal, e a cabeça está funcionando a 1000, né, então a gente trabalha dessa forma. Dores no pescoço. Dores no pescoço, nós trabalhamos essa curvatura aqui, nessa região. Então, pode massagear, friccionando o polegar nessa região de baixo para cima e lateralmente. Né? Somente passar. Também nós vamos trabalhar em torno de 2 a 3 minutos, fazendo massagem nessa região aqui, para quem tem muita dor no pescoço, torcicolo. É uma região que a gente pode trabalhar aqui. Outros pontos também, né? Toda essa região aqui é região de pulmão e coração. Então, para quem às vezes tem alguma coisa em relação à respiração, né, dificuldade, nós então fazemos a massagem de baixo para cima em toda essa região aqui. Vamos estimular coração e pulmão. Na parte central, então nós temos aqui os órgãos que ficam na parte central do nosso corpo, né? Central do pé, central do nosso corpo. Então aqui nós vamos ter estômago, intestino, baço, fígado, pâncreas. Então aqui nós fazemos uma massagem em diagonal para cima, fazendo um X. Vai um dedinho, depois vai o outro. Quem tem problema de rim, funcionamento do rim, cálculo, muitas vezes começa a fazer essa massagem e o rim começa a ser ativado e às vezes tem até, né, soltando a areia ou os cálculos renais. Então, o local específico do rim é bem aqui no centro do pé, tá? Geralmente é um ponto que se você apertar, você vai sentir bastante dor. É um ponto bem dolorido. Esse é o canal do rim, aqui o uréteres e aqui é a região da bexiga. Então, para quem quer melhorar o funcionamento dos rins, do centro do pé, pressiona, desliza e pressiona no final, né? Fazendo aqui uma diagonal também. Então, aqui eu vou trabalhar o rim, uréteres e bexiga. Tá? Isso nos 2 pés vocês podem fazer. Aqui, então, eu tenho melhora do funcionamento do sistema urinário. É interessante também trabalhar, no caso aqui, como eu estou com o meu pé esquerdo, em relação ao intestino, né, pessoas que têm constipação, problemas de intestino, fazer a massagem para estimular o funcionamento intestinal. Então, eu pego da parte interna do pé, segue reto até o cantinho, desce e volta. Aqui eu estou trabalhando, estimulando o intestino grosso. Tá? Então, quem tem constipação, é interessante trabalhar esse movimento aqui no pé esquerdo. E aqui na parte, então, da base aqui do calcanhar, vai ser referente, então, aos membros inferiores e sistema reprodutor. Tá? Então, aqui, com todos os dedos, a gente pode fazer esse movimento aqui para baixo. E quem tem dores do nervo ciático, bem no meio do calcanhar, fazer o movimento aqui na horizontal. Tá? Tanto de dentro para fora, como de fora para dentro. Tá? Consegue aliviar bastante as dores de nervo ciático. Nós sabemos que tem muitas terapêuticas que quando o cliente está em crise de dor, o profissional ele não pode fazer nada, tem que esperar passar a crise para depois tratar.
Então, a reflexologia seria uma alternativa interessante de não manipular diretamente o local e já começar a ter os benefícios de alívio de dores. Porque a gente pensa também numa questão pontual aí, que é a seguinte, né? A gente tem o sistema de dor, vamos pensar assim, né? Que é como se fosse um alarme do corpo e que às vezes você tem um problema, vamos pensar numa dor de ouvido, né? Esse alarme é acionado, você tem uma infecção, uma inflamação lá e aciona o sistema. Mas muitas vezes o sujeito não tem problema nenhum e o problema é no alarme. Sim. Né? Então a reflexologia vem muito nisso, né? Em resolver os problemas. É como uma casa, né? Você instala o alarme, ele está novo, qualquer brisa, qualquer vento, qualquer inseto aciona, não é o ladrão, mas até que você ajusta esse alarme. Então também é uma maneira de equilibrar esse alarme corporal. Ele não vai desativar o alarme, quando você tiver um problema real ele vai indicar, mas quando não for também ele resolve um problema de dor recorrente. Sim, com certeza. E muitas vezes nós temos dores emocionais, né? Então a massagem também ela promove muito bem essa questão, né, do bem-estar por dores emocionais. Às vezes você fica muito tenso e já tem estudos em relação ao corpo, em relação a isso, que nós quando estamos muito tensos, estamos num momento de tensão, nós sempre jogamos pressão, um peso para alguma parte do nosso corpo. Tem gente que é no rosto, né? Fecha o rosto. Tem gente que é nas mãos, fica uma mão pressionando a outra o tempo todo. Tem gente que é aos pés. Então, se for tentar tirar a pessoa ali, você derruba a pessoa, o pé fica firme. Então, isso daí também vai promovendo algum tipo de dor. Então, a questão da massagem vai ser super interessante em relação a isso. E além de que, quanto mais você mobiliza, quanto mais você toca, melhor é esse sistema de alarme, melhor é esse sistema de percepção do próprio corpo para saber se está tudo certo e já para te avisar antes de ter o problema. Né? Então, antes de ter o problema, ele já vai te avisando, você já entra já com algum processo de promoção da saúde e você muitas vezes nem chega a ter a doença propriamente dita. A gente está aqui com o livro do Osni Tadeu Lourenço, né, de reflexologia podal, né, te mostrar aqui. Né? É um livro que trata passo a passo dessas questões, né, Paulo? Sim, é um livro que a gente pode ter como referência, né? E é dentro do Brasil, é um dos nomes mais fortes em relação à promoção da saúde através da massagem nos pés. Né? E ainda mais que ele é aqui de São José do Rio Preto. Então, é um livro que geralmente eu indico para as pessoas quando elas querem saber um pouco mais em relação à massagem nos pés. Perfeito. Normalmente, né, se a pessoa não tem muita prática, seria recomendado que ela procurasse um profissional? Sim. Um trabalho mais efetivo, um resultado melhor, sempre o profissional, né, o massoterapeuta ou mesmo o podólogo que trabalha com reflexologia, é interessante procurá-lo porque ele já estudou mais tempo, ele sabe mais a fundo, ele poderá ajudar de uma forma melhor. Isso não livra de se fazer os movimentos em casa, de se massagear em casa. É apenas uma questão de resultado melhor, para você ter um resultado melhor, um resultado mais rápido, mais eficaz. Normalmente, quanto tempo dura o resultado de uma ação dessa? É o que pergunta a Ana Cláudia. Ana Cláudia, é o seguinte, o teu corpo é que determina esse tempo. Né? Então, quando nós fazemos uma sessão de massagem, você vai sentir os benefícios por um determinado tempo. Então, tem gente que é uma semana, tem gente que é 2 semanas, tem gente que é um mês. Eu tive uma experiência própria em relação à reflexologia, quando eu tinha otite, que eu tenho os efeitos dessa reflexologia até hoje. Né? Isso já faz mais de 10 anos que eu fiz a massagem. Né? Mas por quê? Eu mantenho em casa. Então, eu faço a massagem para poder manter essa promoção da saúde, mas eu tinha otite a cada 2 meses e eu consegui, através de uma sessão de reflexologia podal, não ter mais essas crises de infecção de ouvido. Tá? Então, depende muito de pessoa para pessoa. O que eu indico sempre para as pessoas fazerem, a questão da automassagem, seria realmente todo dia, um dia sim, um dia não. Aproveita no banho, na hora que você está se enxugando, você fazer alguns movimentos, antes de dormir. Às vezes está lendo, está conversando com alguém, está assistindo uma TV, pega o pé, pega alguma região do corpo e começa a massagear. Pega as mãos e começa a massagear.
Isso já vai ser interessante. Então, não precisa nem ter um momento específico para isso, né? Faz isso uma rotina, né? Faz isso ser automático. Você está parado, você está massageando. Isso você vai promover sua saúde muito bem. Então, os efeitos... Agora, a questão de profissional seria interessante, uma vez por semana é maravilhoso, né? A gente deixa de tomar medicamento, né? Ainda mais o brasileiro que vai atrás e que compra medicamento por conta própria, né? E muitas vezes o medicamento nem faz mais efeito de tanto que tomou, esses aí para dor. Então, vamos de uma forma legal, né, de uma forma que não tem efeitos colaterais, isso é super interessante, nem risco de intoxicação. A massagem vai promover aí esse bem-estar para as dores do dia a dia. A Lívia colocando, né, qual seria o período correto de se fazer? Tem alguma influência com relação das mulheres, por exemplo, o ciclo menstrual? Bem, a reflexologia ela pode ser um grande aliado no controle da TPM, né, e também no controle das cólicas menstruais. Então, na região dos pés, nós temos pontos específicos que podem ser massageados para alívio dessas dores. Em relação à rotina, né, de massagem, você pode fazer essas manipulações desses pontos todos os dias. Não tem problema nenhum. E também questão de horário, também não tem uma referência máxima de horário. Eu indico interessante para você ter os maiores benefícios de no mínimo 10 minutos. Né? Mínimo 10 minutos manipulando ali, massageando naquela região, você já vai ter os benefícios. Então, na parte ali do calcanhar, toda aquela parte ali é referente ao sistema reprodutor. Então, pode-se fazer massagem naquela região para você ter alívio das cólicas menstruais ou controle de TPM, enfim. Perfeito. Quando se fala também da questão de duração desses efeitos, a Ângela coloca isso, né? Quanto repetir e quando não existe o resultado, quer dizer que o problema não é no alarme? Então, quando você não tem o resultado, ou porque está numa fase muito avançada, é muito difícil de não ter resultado, mesmo você estando com um problema crônico, é muito difícil de você não ter os resultados. Mas se caso tiver, provavelmente o problema não é ali, não é aquele órgão, é outro, né, que está refletindo naquele, porque o nosso corpo ele funciona em conjunto. Então, se eu tenho um problema, ele vai desencadeando outros problemas recorrentes. Então, às vezes o problema está em outro lugar e ali você está só na pontinha do fio. Na verdade, o carretel está em outro lugar, tá? Então, só fica atento em relação a isso. Mas, geralmente, os benefícios, eles são vistos sempre que você faz a massagem, tá? E essa questão do período, né, dos efeitos, vai depender realmente do seu estado de saúde. Quando você está mais debilitado, quando é um problema crônico, você precisa de mais sessões e de mais tempo, né, para você poder manter esse bem-estar. Se é uma coisa, né, que não é crônica, né, não é rotineira, é de vez em quando, então você vai sentir esses efeitos num período maior. Então, o seu próprio corpo é que vai dizer quando que você está precisando, quanto tempo que vai ter de durabilidade. Perfeito. Pensando também na questão que a gente falava de utilização de objetos, né? Você fala da questão da bolinha de gude, né, em uma bacia, de se usar água, etc. Né? Então, qualquer objeto que ajude a massagear sem ferir, pode ser utilizado, desde que também se entenda isso que você falou, né, de cada região e de entender bem cada região dessa, para o resultado que se quer. Quando eu quero um trabalho específico, então eu vou massagear essas regiões específicas conforme eu expliquei no outro bloco, né? Se eu quero um bem-estar global, né, eu quero dormir bem, eu quero estar bem com o meu corpo, você faz esses estímulos onde você massageia realmente todas as regiões, não somente a sola do pé, mas o dorso do pé também, tá? Assim como mão, né, tanto a palma das mãos quanto o dorso das mãos. Então eu quero ter um benefício global do meu corpo, eu vou massagear a mão inteira, tá? Ou o pé inteiro. Nós também temos um microsistema que é a orelha, que também tem pontos reflexos que respondem no corpo inteiro. Então, massagear também a orelha também é interessante.
tá? Então, a gente pode utilizar esse tipo de recurso. Pode utilizar também pedrinhas, tem aquelas pedras que são polidas. Pode também se utilizar, ao invés das bolinhas de gude, elas, tá? Ou até mesmo pegar uma pedrinha dessas e massagear, ao invés de você fazer com a mão, você fazer com essas pedrinhas. E também tem os massageadores de madeira, que hoje também são encontrados em lojas de variedades. Então, esses massageadores de madeira também você pode fazer a utilização deles, não somente nos pés, nas mãos, mas também no corpo. Para quem quer conhecer mais, né, o que você indicaria? Existe material além do livro do Osni? Como conhecer um pouco mais a respeito de automassagem e reflexologia? Bem, quem tiver interesse em questão de formação pode entrar em contato comigo, né? Eu sou coordenador do curso de estética na faculdade, então eu faço as indicações dependendo daquilo que você queira, né? Tem gente que quer aprender para si próprio, então tem gente que quer aprender para trabalhar. Então há locais determinados ou formas interessantes de conseguir isso, tá? E se você quer realmente trabalhar e ter não somente isso como uma técnica, mas também saber de outras técnicas para atender de outras formas e outras necessidades, o Claretiano está à disposição através do curso de Estética e Cosmética, que é um curso de formação de 3 anos, é um curso superior, onde essa é uma das técnicas que é ensinado dentro do curso para a promoção da saúde, da beleza do cliente através do profissional de estética. E se você quer somente ter os benefícios, ter um profissional para poder te atender, procure aí um esteticista, procure um massoterapeuta ou um podólogo que tenha esse curso, que tenha esse trabalho, que você não vai se arrepender. Você dá curso para a comunidade, a Isabel Rafael questiona a esse respeito. Eu dou curso né, para profissionais, e para quem é iniciante eu também dou cursos onde eu marco curso VIP, né? Então, se às vezes tem um grupo interessado, eu faço também um trabalho específico para eles. Então, também é só entrar em contato comigo que eu consigo formar a turma, enfim, depende da necessidade mesmo. Mas eu já dou aula faz 14 anos, então eu já tenho esse costume de fazer, dependendo da necessidade da pessoa, mas eu dou esses cursos sim. Paulo, obrigado pela participação com a gente, o programa está sempre à disposição e a gente espera aí ter conseguido esclarecer aí os nossos espectadores. Eu que agradeço, espero que você de casa possa ter aprendido um pouquinho. Faça, experimente, vivencie, né? Sinta na pele quais são os benefícios da automassagem e que isso pode salvar a tua vida. Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui. Lembramos que às 18h30 tem Cidade na TV. Voltamos amanhã, como sempre, logo após Fique Sabendo, com mais um Educador Entrevista. E ficamos agora na companhia da programação da TV Brasil.